Minas Urgente. Oferecimento Azulim Perfumes de Casa. Limpeza eficiente com perfumes duradouros, surpreendentes. Qualidade Start. RC, distribuidora de pisos e porcelanatos. Construindo sonhos. Traição e morte. Presos os suspeitos de matar corretor de imóveis assassinado dentro do carro em Uberlândia. A polícia suspeita de vida amorosa dupla. Prepare o bolso, amigo motorista. Pedágios nas rodovias da região estão mais caros a partir de hoje. Se liga porque a notícia é boa. Mais de 80% de estudantes brasileiros afirmam que têm prestado mais atenção nas aulas depois da restrição do uso de celular em sala. Eleições 2026. Grupo Bandeirantes já planeja a cobertura das eleições do ano que vem com inovações, credibilidade e tradição que só a Band tem. Médico do Povo, vamos falar da sua saúde ao vivo com um especialista. Mande suas perguntas pelo Bandzap. Hoje é quarta-feira, 22 de outubro e o Minas Urgente está no ar. É isso mesmo, uma ótima tarde para você ligado aqui na tela da Band Triângulo. Eu, Ricardo Magnetti, junto com toda a nossa equipe, estamos chegando, claro, com muita informação para você. Quero agradecer a todos o carinho da audiência. Seguimos juntos até 1h50 da tarde com muita informação que você já sabe e faz questão. Jornalismo dinâmico com credibilidade. Para fazer a diferença no seu dia, é aqui no Minas, o programa da Hora do Almoço, que faz questão da sua participação. Você já viu no alto da tela, o Bandzap está liberado. Você comenta os assuntos de hoje, manda aquele alô para os nossos amigos e amigas telespectadores, participa do nosso quadro aqui, você tem voz ativa, tá bom? Tem um flagrante aí no celular, manda para cá que a gente mostra também. Na internet, nós estamos ao vivo no YouTube da Band Triângulo. A Band Triângulo tem um canal no YouTube. Você pode se inscrever, acompanha toda a programação ao vivo e rever os programas nas redes sociais, @Band Triângulo. Tem notícia para você o dia todo, Instagram, Facebook e as minhas redes, @Bagnet, pode acompanhar. Quarta-feira, um dia muito importante, é o dia de falar da sua saúde no quadro Médico do Povo. Para você participar é muito fácil, você que já tem o costume conosco aqui, o Bandzap fica liberado, você manda o nome e a idade e a sua dúvida. O nosso médico, o doutor, responde para você. Aquela dor na perna que não passa de jeito nenhum, a cicatrização que está demorando mais que o normal, o remédio que está tendo efeito contrário, manda a pergunta para cá que o médico responde para você. A gente começa o Minas Urgente de hoje falando que foram presos um dos executores e o suposto mandante aí então do assassinato de um corretor de imóveis aqui em Uberlândia. Ele que foi executado dentro do carro, um caso que chocou não só o bairro Morumbi, mas toda a cidade de Uberlândia. Carlos Vilela está abrindo o programa conosco aqui, trazendo as informações da prisão dos suspeitos desse crime de execução. Uma boa tarde para você, Carlos Vilela. Boa tarde, Bagnetti. Boa tarde para todos. Obrigado. Então, um trabalho muito rápido e eficiente da Polícia Militar, que chegou no local poucos minutos após o fato acontecer. Esse fato aconteceu na noite de segunda-feira, quando o Maílson foi assassinado, executado, na verdade, dentro do carro em que ele estava, no bairro Morumbi. E ele estava dentro do carro quando ele foi perseguido e depois foi interceptado por dois homens em uma motocicleta, exatamente na rua Ingá, numa região residencial, perto de condomínios residenciais, muita gente em casa naquele horário, e os executores interceptaram o carro, um deles desceu e já desceu abrindo fogo contra a vítima. Ficou claro que foi uma execução e a polícia entrou de imediato nos trabalhos, apurando e levantando todas as informações para se chegar aos autores e, como você disse também, a principal motivação. Estão presos, então, um dos executores e o mandante do assassinato do corretor de imóveis, né, e professor Maílson Queiroz.
Segundo as primeiras informações que foram levantadas, Bagnete, foi um crime, sim, encomendado e o motivo passional. Os 2 presos são irmãos e o segundo envolvido no assassinato direto, na execução, também já está identificado. A polícia já está no encalço dele, deve fazer a prisão nos próximos momentos, nas próximas horas, para que essa resposta seja dada não só à comunidade do bairro Morumbi, mas principalmente aos familiares. O tenente Carlos Daura, do 17º, fala sobre essa ação rápida e eficiente da Polícia Militar. Vamos ver. Foi atrás de imagens, conseguiu fazer o rastreio completo do percurso que esses autores fizeram, desde do cometimento do crime até o seu local de fuga. Descobriram também que a moto que eles utilizaram era produto de crime, que ela foi abandonada, e foi feito um trabalho muito intenso tentando recuperar imagens, e com essas imagens foi possível identificar esses cidadãos. Um dos executores se encontrava na sua própria residência e, em tese, aí, o que foi o autor intelectual, o mandante desse crime, se encontrava no seu local de trabalho. O terceiro envolvido já identificado, já sabemos quem é, então agora aí é uma questão de tempo até que nós consigamos aí realizar a sua prisão também, que ele já está identificado. Obrigado, tenente, pelas informações, dando detalhes de como aconteceu essa prisão. Agora você viu a causa do crime, Carlos Vilela citou, um crime passional. Crime passional é quando envolve aí então uma traição, um relacionamento duplo, e é isso que a Polícia Civil está investigando a fundo. O estupim, aí então de acordo com as informações da própria investigação, né, é que a mulher do corretor de imóveis que foi assassinado estaria no centro dessa disputa. E é isso que a polícia vai trazer à tona. Um crime passional envolvendo traição, né? A princípio, o corretor de imóveis estaria sendo traído. E aí, então, de acordo com a polícia e a investigação, já era sabedor, conhecedor de quem estaria praticando a traição. Essa pessoa, por sua vez, tendo conhecimento, teria ido atrás do corretor. É um caso complexo, um caso que depende e muito da perspicácia e a inteligência, o serviço de inteligência da Polícia Civil. Uma jovem de 21 anos foi esfaqueada e o ex-companheiro é o principal suspeito. Maria Eduarda, que está ao vivo com a gente e tem as informações. Boa tarde para você, Maria Eduarda. Boa tarde, Bagnete, para você que acompanha a nossa programação. E você falando aí de crime passional, esse crime também parece ter sido passional. A jovem de 21 anos teria sido esfaqueada pelo ex-namorado em frente ao local de trabalho no bairro Roosevelt, aqui em Uberlândia. De acordo com as informações passadas pela polícia, após uma discussão, ele acabou esfaqueando ela e fugindo do local. A vítima foi socorrida por uma ambulância da unidade da UAI Roosevelt e logo após, devido à gravidade dos ferimentos, ela foi encaminhada ao Hospital de Clínicas da UFO. O suspeito, acabou confessando o crime e alegando aí motivação passional. No momento, o caso foi registrado como uma tentativa de feminicídio e ele permanece na delegacia de plantão como o autor ainda detido. A ocorrência será encaminhada para a delegacia especializada de atendimento à mulher, que dará o prosseguimento às investigações. Segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, o suspeito ainda não deu entrada no sistema prisional de Minas Gerais. Volto com você. Obrigado, Maria Eduarda. Mais um caso de violência. Olha só, você está vendo nas imagens o momento, então, que essa jovem é socorrida, trabalho do Corpo de Bombeiros, do SEAT, devido à grande quantidade de facadas que ela levou, e tudo por conta aí, então, de uma relação amorosa frustrada. Que amor bandido é esse que a gente tem visto e acompanhado, né? Relações aí, então, que terminam em crimes. Amor que termina de forma criminosa, quando não no cemitério.
Olha esse caso criminoso em Uberaba, roubaram uma moto e usaram para furtar uma outra moto. O Juliano Carlos é que está ao vivo com a gente, trazendo as informações. Boa tarde para você, Juliano. Boa tarde, Bagnete. Boa tarde a todos que nos acompanham. Além do roubo da primeira moto, teve o furto da segunda moto, perseguição, tiroteio e 2 presos, Bagnete. Essa história começou no bairro Boa Vista. As câmeras de segurança flagraram os 2 suspeitos chegando na porta de um restaurante. O flanelinha, que estava vigiando os veículos do local, ainda tentou impedir esse crime e os bandidos ameaçaram ele de morte, empurraram, ele foi agredido, subiram na motocicleta, destravaram o guidão e fugiram. A polícia militar foi no local, pegou as imagens e horas depois, cerca de 3 horas depois, os bandidos voltaram a atacar novamente, bem pertinho aqui da Band, aqui atrás, no piscinão Parque das Acácias. Eles foram na porta de um comércio, um criminoso desceu, furtou outra motocicleta e na sequência os 2 foram fugir, mas a vítima percebeu, foi avisada por uma companheira de trabalho. Esses bandidos, ao empurrando a moto na calçada, um tenente da PM que estava retornando para casa viu a perseguição e pediu apoio através do telefone. Os policiais cercaram, os bandidos fugiram na primeira moto roubada, depois abandonaram ela e entraram no Parque das Acácias, dentro do piscinão. Toda a área foi cercada, um foi capturado, confessou o crime e depois a polícia militar foi até a casa do segundo, no bairro Jardim Triângulo, e ele também foi preso. A suspeita é que esses 2 bandidos praticaram vários assaltos e também furtos de motocicletas nos últimos dias. As motos foram recuperadas e serão restituídas e os 2, pelo menos por enquanto, até daqui a pouco, quando passarão pela audiência de custódia, estão na penitenciária de Uberaba, Bagnete. Tá certo, Juliano. O que não pode é a malandragem sair por conta da audiência aí de custódia, que é costumeira na nossa legislação brasileira, nas nossas leis brasileiras. A malandragem está folgada, está roubando na frente do dono, em plena luz do dia, sol forte, está peitando a polícia, depois leva a pior, fala que não tem sorte. Mas a lei acaba incentivando aí então a reincidência no crime, porque o cara fica preso 1, 2 dias e depois está na rua de novo fazendo o que não presta. Vamos falar de coisa boa. Preste atenção aqui, se prepare, porque a Operação Fecha Mês da RC está de volta, meu amigo, minha amiga, tá? E sabe quem está de volta também? O Esquenta Black November. Então aproveite os melhores produtos e os melhores preços para você. Antecipe já a sua reforma e construção, porque oportunidade assim assusta até o Halloween. Confere aqui comigo, deixa eu mostrar para você esse porcelanato extra retificado acetinado, 70 por 70, R$ 47,90 metro quadrado. Tem também esse porcelanato extra retificado acetinado, 84 por 84 é a medida, R$ 54,90 metro quadrado. E tem mais, não acabou não. Porcelanato extra acetinado, 90 por 90, R$ 59,90 metro quadrado. Já pensou? E olha só, para fechar com chave de ouro, porcelanato extra acetinado, R$ 1,20 por R$ 1,20. Esse é grande, hein? R$ 75,90 metro quadrado. Já pensou? Vá direto para a loja e encontre tudo isso e muito mais para o seu acabamento. Operação Fecha Mês RC imperdível até o final do mês, hein? Lembre-se, o que assusta mesmo é perder essa oportunidade, né não? Em Uberlândia, Uberaba e Araxá, RC Distribuidora de Pisos e Porcelanatos, construindo sonhos. Daqui a pouquinho, o Médico do Povo, você já pode mandar a sua pergunta que o nosso doutor responde para você, libera o WhatsApp e manda o nome, a idade, a pergunta, o médico já responde para você daqui a pouquinho, tá bom? A Procuradoria da Câmara Municipal de Uberlândia definiu os membros que vão compor a CPI da Saúde, a polêmica CPI da Saúde. Carlos Vilela não. Maria Eduarda é que está chegando com as informações. Maria Eduarda, por favor. Bom, a Procuradoria emitiu um parecer jurídico, sobre os integrantes da CPI da Saúde, que vai investigar o suposto desvio de 6.500.000 reais do programa Tratamento Fora do
domicílio. É um suposto esquema criminoso em contratos de organizações sociais e laboratórios que prestam serviço à Secretaria Municipal de Saúde. O documento é resposta a um pedido dos vereadores que solicitaram ajuda da Procuradoria para definir a composição dos membros da CPI depois de discordância entre as indicações. A procuradora Aline Ribeiro de Souza definiu que 5 membros vão compor a CPI, sendo 2 deles considerados membros natos. O vereador professor Conrado Augusto, autor do requerimento, e Ronaldo Tanus, integrante da Comissão de Legislação, Redação e Justiça. As outras vagas serão compostas pelos vereadores Pezão do Esporte, Jair Ferraz e Nemias Miqueias. A escolha do presidente e do relator da comissão será feita por votação entre os membros. No entanto, conforme o regimento interno da Câmara, o autor do pedido, no caso Conrado Augusto, não poderá ocupar esses cargos. O pedido foi protocolado por 9 vereadores com base em denúncias apresentadas pelo Ministério Público de Minas Gerais. O caso veio à tona com a Operação Tratamento Fantasma, deflagrada em junho pelo GAECO, Polícia Civil, Polícia Militar e a Procuradoria da Justiça. As investigações apontam que uma servidora municipal usava dados falsos de pacientes para simular atendimentos e repassar recursos públicos. Volto com você. Obrigado, Maria Eduarda. E esse é o papel da Câmara Municipal, esse é o papel dos vereadores em qualquer cidade: fiscalizar as ações do Executivo. Tem nada de errado nisso. Encontrou irregularidades, encontrou problemas, que se aplique a lei. Simples assim. Não tem nada de errado cumprir o seu papel em fiscalizar, investigar e apontar o que está sendo feito de bom e o que não está de acordo com a lei dentro do Executivo de qualquer cidade. Vamos acompanhar. Tá ainda na Câmara Municipal de Uberlândia, o vereador Adriano Zago aí fez um boletim de ocorrências, tá? Foi até a polícia, justamente questionando o pedido de cassação contra o mandato dele. Vamos entender com o Carlos Vilela, agora sim que tem as informações. Vilela. Pois é, depois de se manifestar via redes sociais sobre essa denúncia, o vereador Adriano Zago registrou um boletim de ocorrência junto à Polícia Militar, um boletim de ocorrência com natureza de calúnia, um BO por calúnia. E segundo a denúncia que chegou à Câmara Municipal, foi protocolada por essa vereadora, ele teria autorizado a realização de um evento particular justo no plenário da Câmara, né, e com cobrança de inscrição para fins particulares. Nesse boletim de ocorrência, o vereador afirmou também que teve sim a autorização para a realização do evento, incluindo as palestras, né, que foram, de acordo com a justificativa dele, gratuitas. Ele relatou também que a cobrança das inscrições foi para palestras que foram feitas no consultório no bairro Oswaldo Rezende, aqui em Uberlândia, e que, portanto, não foi usado espaço público para fins particulares. O processo agora segue para análise no plenário da Câmara Municipal, assim que retornarem as ordinárias no mês de novembro, e é o plenário quem vai decidir se vai instalar ou não uma comissão parlamentar de inquérito para dar sequência a essa denúncia. Lembrando que o regimento interno da Câmara permite o uso do espaço apenas para atividades de interesse pública e que proíbe, inclusive, festas de toda a natureza, formaturas e outros eventos aí particulares nas dependências do Legislativo. É esperar para ver. E essa sequência só vai ser definida, Pagnete, no retorno das ordinárias do mês de novembro, não é mesmo? Exatamente, Vilela. Obrigado pelas informações. Cabe à Câmara Municipal, então, decidir se leva adiante ou se arquiva, engaveta e dá por encerrado esse caso. O vereador, se dizendo aí difamado, né, vai tomar as medidas cabíveis junto à Justiça, já fez o boletim de ocorrência contra a pessoa aí, então, que fez de forma caluniosa, segundo ele, aí a denúncia. Vamos falar de eleições 2026, é isso mesmo, tá? Estamos a um ano das eleições
e o Grupo Bandeirantes de Comunicação já planeja a cobertura das eleições do ano que vem. Será uma verdadeira maratona eleitoral. Pessoal, são programas, reportagens especiais e debates com a marca de inovação, tradição e a credibilidade que faz parte do jornalismo da Band. Olha só. Uma cobertura eleitoral com a temperatura das ruas, dando voz e cobrando dos candidatos respostas para as principais preocupações dos eleitores. Transporte público, eventos, arte. Fazer um trabalho para que a corrupção ela tem que terminar, tem que diminuir. Eu acho que principalmente sobre educação. Economia e segurança também é uma boa pauta. Repleta de novidades, mas com a tradição da Band, que sempre se renova quando essa música toca. O ano de 2026 vai ser marcado por uma verdadeira maratona eleitoral. A ideia do grupo, incluindo televisão aberta, rádios Bandeirantes, Band News FM, Band News TV e todo o ambiente digital, é que a gente comece ainda mais cedo e faça uma maratona já se iniciando em janeiro, em fevereiro, para que a gente possa dar mais tempo frente a uma eleição que já se debate em 2025, imagine como será em 2026. E vai ser assim no Brasil todo. É a Band ligada nas preocupações dos eleitores. Na Bahia, a segurança pública deve pautar as campanhas. No Paraná, a qualidade e o acesso à educação devem marcar a disputa eleitoral em 2026. No DF, eleitores esperam propostas que visam melhorar a qualidade dos serviços públicos. No Rio de Janeiro, a violência ainda aparece em primeiro lugar entre as preocupações dos cidadãos. No Amazonas, os desafios ambientais e a proteção da floresta devem protagonizar o debate eleitoral. E quando a campanha for para a rua, é hora de debate na Band. A gente, mais uma vez, vai realizar os primeiros debates, tanto em âmbito estadual quanto em âmbito federal. A gente sabe a importância, o protagonismo que a Band tem há muitas e muitas eleições, como a gente sempre faz início do mês de agosto, esses debates e dando um holofote, um tamanho, inclusive, na nossa grade de programação, para que esses debates tenham tanto mais audiência quanto mais relevância. Os debates presidenciais e estaduais no primeiro turno estão previstos entre os dias 6 e 9 de agosto e 11 e 16 de agosto. No segundo turno, a previsão é realizar os debates entre os dias 7 e 11 de outubro e 13 e 18 de outubro. De olho no futuro, a Band mantém o compromisso de levar o confronto de ideias para o público, com a experiência de quem, desde a redemocratização, sempre abriu espaço nobre para a cobertura eleitoral. A Band, entre diversos saltos de qualidade que está preparando para o ano eleitoral, para o ano que vem, vai colocar e reforçar no centro da cobertura o personagem mais importante de tudo isso, que é o eleitor. Tá aí então o Grupo Bandeirantes, mais uma vez saindo na frente na cobertura das eleições. Coloca a musiquinha de novo. A hora que toca a musiquinha, a trilha sonora da cobertura eleitoral da Band, eu confesso para vocês, eu fico arrepiado, porque sem dúvida nenhuma faz parte, né, da tradição, da credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação, ao qual eu trabalho há 18 anos. Então, tá aí, então, a gente antecipando para você todo esse trabalho feito com muita responsabilidade pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação. Gosto dessa trilha, hein? Ó, agora eu quero falar com você de um negócio que todo mundo passa quando precisa trocar uma peça do carro. Peças custando o olho da cara. Minha gente, dá até vontade de vender o carro quando ele estraga, não é verdade? Mas tem uma solução para você. No balcão de peças da Auto Chevrolet, isso não existe. Lá você encontra tudo pro seu carro com o melhor preço. Filtros, correias, pastilhas e discos de freio, aditivo, kit de revisão, tem até motor e muito mais. Detalhe importante, peças ACDelk originais da GM, direto no balcão, com atendimento rápido, condições de pagamento facilitadas e a garantia que só a Auto Chevrolet oferece para você, tá? Peça certa é balcão de peças da Auto, a sua loja de peças
toda a vida. Tá vendo o QR Code na tela aí? Você já pode acessar com o seu celular e pedir uma cotação agora mesmo. Combinado? O Ministério da Saúde atualizou os números de intoxicação por metanol em bebidas adulteradas. E Minas Gerais entra nesse rol, infelizmente. César Campos é que chega com as informações da investigação. Boa tarde para você, César. Ei, Bagnete, boa tarde para você, boa tarde a todos. Chego, inclusive, com uma apuração até mais recente do que essa do Ministério da Saúde, que chegou agora há pouco para a gente, com um laudo realizado aí pelo Instituto Médico Legal da Polícia Civil, que apresentou o resultado negativo para metanol e ácido fórmico em amostras coletadas em um homem de 48 anos de Itajubá, que havia morrido após aí o relato de uso abusivo de álcool. Com isso fica descartada a hipótese de intoxicação por bebida alterada nesse caso de morte aqui no estado. Outros 4 casos suspeitos investigados também aqui em Minas Gerais também foram descartados. Informações agora da Secretaria de Estado de Saúde após exames laboratoriais e avaliações clínicas. Segundo a Secretaria, hoje não há indícios de contaminação ou risco coletivo relacionado ao comércio local aqui em Minas Gerais. São dados atualizados pela Secretaria de Estado de Saúde. Em todo o país, são 47 casos confirmados e 9 mortes. O Ministério da Saúde informou que continua registrando o crescimento dos casos de intoxicação por metanol relacionados ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas. Até segunda, foram 104 notificações em todo o país, sendo 47 casos confirmados e 57 em investigação. São Paulo segue como estado com maior número de ocorrências, com 38 casos confirmados e 19 sob análise. Outros estados estão com o registro são Pernambuco, Paraná e também o Rio Grande do Sul. O Ministério da Saúde, Bagnete, alerta que o metanol é uma substância tóxica utilizada indevidamente na produção de bebidas clandestinas e a ingestão pode levar à cegueira ou mesmo à morte. O Ministério reforça também o alerta à população para não consumir bebidas de procedência desconhecida e denunciar produtos suspeitos às autoridades sanitárias. Só reforçando então a informação de hoje, apurada pela produção da Band Triângulo, em Minas Gerais, um caso suspeito de morte e outros 4 casos suspeitos de intoxicação estão descartados. Não há hoje outras investigações em Minas Gerais em relação a esse caso. Mesmo que o Ministério da Saúde hoje aponte, se for ver na página do Ministério da Saúde, um caso suspeito de morte, um caso suspeito aí de intoxicação, esses casos já foram descartados pela Secretaria de Estado de Saúde, apuração da Band Triângulo, agora pela manhã. Eu volto com você, Bagnete. Obrigado, César. Informação atualizada em primeira mão, então, pelo nosso repórter César Campos, né, onde exclui Minas Gerais de casos confirmados ou suspeitos até então. Tá bom? Deixa eu aproveitar e mandar um abraço para o meu primo Humberto. Humberto está acompanhando o programa. Um abraço para você, obrigado pelo carinho de sempre, tá certo? Humberto, a gente segue falando de saúde aqui, ó, porque receberam alta os idosos de 60 e 64 anos que estavam hospitalizados depois de comer a planta tóxica que ficou conhecida como falsa couve. Eles estavam hospitalizados desde o dia 9 de outubro. Além deles, um homem de 67 anos também chegou a ser internado, mas teve alta um dia depois da intoxicação. Já no dia 13 de outubro, Claviana Nunes da Silva, de 37 anos, não resistiu e morreu em decorrência de uma grave lesão cerebral causada pela intoxicação da falsa couve, tá? Lá em Uberaba, inicia hoje um mutirão de mamografias com mais de 800 vagas disponíveis para mulheres que aguardam na fila eletrônica. Os exames serão realizados até sexta-feira próxima em um ônibus adaptado. Está estacionado lá na Funel, tá? Como parte da campanha do Outubro Rosa. Então, atenção, minhas amigas de Uberaba, os atendimentos acontecem de 7 da manhã até as 8 da noite e no sábado de 7 da manhã até as 8 da noite, certo? Domingo também tem atendimento, você de Uberaba, fique atento e vamos cuidar da saúde. Falando nisso, eu vou fazer um intervalo rapidinho, na sequência, Médico do Povo, mande sua pergunta pelo BandZap, eu volto já.
Philips Aparelhos Auditivos. Inovação e confiança para a sua audição. Cuide da sua saúde auditiva com qualidade sonora premium e tecnologia exclusiva Philips. Conheça o portfólio completo de soluções auditivas. Aparelhos discretos, confortáveis e personalizados para o seu estilo de vida. Agende sua avaliação auditiva e reconecte-se com os sons que você mais ama. Philips Aparelhos Auditivos, a marca que você confia, cuidando da sua audição. Na terça e quarta da feira você tem mais sabor e economia. Abóbora, cabotiá, batata Asterix, melancia, repolho verde ou pepino preto, 2,98 kg. Banana marmelo, manga, tomate extra, banana prata ou limão, 4,99 kg. Filé de peito de frango, pif-paf, 1 kg, 18,99. Pernil ou paleta suína com pele e osso, 15,99 kg. Costelinha suína congelada sadia, 14,99 kg. Café Vasconcelos, 500 gramas, 27,99. Bernardão, 50 anos. R$500 milhão em vale compras e 5 carros. Participe! Chegaram os novos limpadores perfumados Azulim Perfumes de Casa. Edição especial Perfumaria Fina. Um toque de sofisticação, com 5 fragrâncias exclusivas para seus ambientes. Ameixa negra, pera inglesa e frésia, bambu, chá branco e flor de laranjeira. Azulim, a vida pede, a Start faz. Produtos que vão deixar a sua casa no melhor estilo. Olha essa imagem. Revestimento extra retificado mais brilho, R$ 24,90. Porcelanato extra retificada cetinado, R$ 54,90. Revestimento extra mais brilho, R$ 20,90. RC. Rainha do Pedaço. Toda sexta-feira, a partir da 1h50 da tarde, no programa Band Mulher. Sabe aquele cantinho com doces e sobremesas de encher os olhos e aguçar o paladar? Você encontra aqui um quadro recheado de histórias inspiradoras e aquele toque especial que só uma rainha do pedaço sabe dar. Oferecimento: Planalto Ovos, qualidade e bem-estar animal. Azulim Perfumes de Casa, fragrâncias que permanecem e surpreendem. Minas de volta, daqui a pouquinho o nosso médico do povo tirando as suas dúvidas. Pode mandar as perguntas para cá, porque agora a gente vai falar de educação. Foi lançado hoje o programa Cyberlab, é isso? Cyberlab UD. É um nome sofisticado, focado na segurança digital para as crianças. Cadê o Carlos Vilela, que tem as informações? Até enrolei a língua aqui, Vilela. Exatamente isso, é o Cyberlab UD, Bagnete, que nada mais é, Bagnete, do que um conjunto de ações para preparar crianças no primeiro momento, mas depois também jovens, adultos e depois, finalmente, preparar os idosos para segurança virtual. Quem que nunca caiu num golpe da internet e quando não é um golpe é uma coisa mais arriscada que são os crimes. Então, o que está sendo lançado hoje é uma parceria entre a Prefeitura de Uberlândia, através da Prodaub, a Universidade Federal de Uberlândia, que também vai participar com todas as informações necessárias, e a Multinet, que é uma multinacional americana especializada em cibersegurança. Hoje, inclusive, foi lançada essa cartilha aqui. Olha que bonitinha, é a cartilha que vai ser usada inicialmente para os alunos que estão nos NAICA de Uberlândia, mas depois toda a rede municipal vai aproveitar. São informações importantes sobre segurança, aí ó, perigos do cyberespaço, como lidar com situações como estas, mas o objetivo também desta parceria e do Cyberlab é formar profissionais para que futuramente também possam trabalhar disseminando e também ensinando às empresas e pessoas como lidar com a internet, como lidar com essa tecnologia que hoje está na mão de todo mundo de forma segura. Um projeto, inclusive, tem um custo baixíssimo, até porque essa parceria vai levar nada mais e nada menos do que informação. Muito bacana, Bagnete. É isso aí, Vilela. Educação digital não só para as nossas crianças, jovens, mas para os pais também, que precisam estar antenados com tudo que acontece na rede mundial de computadores. E olha só, mais de 80% dos estudantes brasileiros afirmam que têm prestado mais atenção nas aulas depois da restrição do uso de celulares em sala. Vamos acompanhar essa pesquisa?
Enzo não concorda totalmente com a restrição, mas reconhece que ela é importante. Eu acho difícil não ter o meu pertence comigo, mas agora que é lei, né, tem que obedecer. E eu acho que mudou, que está obrigando o povo a prestar atenção, está fazendo o povo focar mais. Para a Bruna, a restrição não mudou tanto a rotina. Ela até gosta de ficar sem o celular porque considera uma forma de interagir mais com os colegas de classe. Eu já não usava muito celular na sala de aula, mas em si melhorou muito a concentração, porque o celular, às vezes, na notificação atrapalha um pouco. Aí a proibição dele melhorou muito a concentração dos alunos. A Escola Estadual Messias Pedreiro implementou uma ação prática. Foram criadas caixinhas que funcionam como armários para que os alunos guardem os aparelhos assim que chegam à sala. A escola tem 24 turmas e todas contam com uma dessas caixinhas. Nós mandamos fazer a caixinha, mandou fazer o adesivo e começamos, a fazer um dia, moçada, hoje vamos guardar o celular. E aí nós tivemos o cuidado de colocar as câmeras também voltado para o armarinho do celular. Por conta da questão da perda do celular, aluno esquece, às vezes alguém pega enganado. A lei funciona e alguns alunos já até aderiram. Vocês viram aí que as caixinhas que foram implementadas pela escola fazem o maior sucesso. Mas também tem aqueles alunos espertos que tentam burlar a lei. Olha aqui, um tanto de celulares fakes. Eles chegam na escola com 2 celulares, esse que não funciona e o que funciona. Guarda esse na caixinha e fica com o celular para usar em aula. Está sendo difícil isso para nós, certo? Mas eu acho que já deu um bom resultado. Agora é continuar todos os dias, Todo dia a mesma coisa, guardar o celular. A gente pede muito a colaboração dos pais também, que essa ajuda, que ela possa, a família, ajudar a escola, porque isso aí é questão até de educação, Os alunos que forem pegos com o celular têm os aparelhos recolhidos e a devolução é feita apenas aos pais ou responsáveis. A Lei Federal número 15.100 entrou em vigor no dia 13 de janeiro de 2025. Esse professor de Química destaca que, desde o início da restrição, o balanço tem sido positivo. Hoje eu já vejo uma melhoria e eles estão acompanhando bem essa mudança. E a interação com os colegas também melhorou, em sala de aula a atenção deles melhorou bastante. Então é significativo, é algo que trouxe grande benefício principalmente para os alunos. Para nós professores ajudou bastante, no sentido de disciplina, de atenção em sala de aula, mas eu acredito que o grande benefício foi para os alunos. Flávia e Gabriel também estão no time que aprova a restrição, por entenderem que o celular pode ser usado depois do fim das aulas. Um pouco difícil, só que a longo prazo acho que vai ser bom. É bom porque a gente acaba focando mais nos estudos, porque querendo ou não, ano passado a gente viu que muitos alunos estavam mexendo no telefone, professores já estavam reclamando, então é difícil, mas é algo necessário. Fica a dica aí. Teve um caso no início da semana aí de um pai que não gostou, que chamou a atenção da filha que estava usando o celular em sala de aula e foi lá e agrediu o professor. E ele que está precisando voltar para o banco da escola. Tá, mas ainda de olho na educação, começou hoje em Uberlândia a rematrícula nas escolas municipais. Volta a Maria Eduarda aqui, que tem as informações de extrema importância com você, Maria Eduarda. E é isso, Bagnete. A Prefeitura de Uberlândia informou que inicia a rematrícula nas escolas municipais e nas organizações da sociedade civil aqui em Uberlândia. Começa nesta quarta-feira e segue até o dia 5 de novembro. Lembrando que é necessário ser presencialmente toda a rematrícula pelos pais e ou responsáveis na unidade em que o aluno esteja matriculado. Durante a rematrícula será necessária atualizações cadastrais como o endereço, CPF e também situação vacinal, O procedimento é obrigatório para que esse aluno garanta a vaga no ano letivo de 2026. Relembrando, começa nesta quarta-feira e segue até o dia 5 de novembro as rematrículas.
Toda quarta-feira é dia da gente falar da sua saúde aqui no quadro Médico do Povo. Doutor Rodrigo Penha, gentilmente nos atendendo. Tudo bem, doutor? Tudo ótimo. Como é que foi de férias, Bagui? Bem, e o doutor? Também descansou uns dias? Sim. Saúde está em dia? Tudo ótimo. Então vamos lá falar da sua saúde. O Bandzap está liberado. Manda pergunta para cá. Peço que mande a idade. Também fica mais fácil para o doutor responder para você. Doutor, vamos começar com a Silvana, lá de Uberaba, tem 60 anos. Doutor, os meus dedos dos pés estão doendo muito. Chega a dar dormência, choque e fincadas, parecendo uma agulha. O que eu devo fazer nesse caso, doutora? Silvana está atualizando aqui, está com 61 anos. Ô, Silvana, algumas coisas são importantes se observar. A primeira coisa é se tem ou não diabetes. O diabetes desenvolve um problema quando o açúcar está alto no sangue, que chama neuropatia do diabético. E aí você vai ter essas fincadas, essas dores no pé. Então, a primeira coisa. A segunda coisa são os problemas vasculares, de irrigação. Principalmente quando o tempo começa a esfriar, tem uma vasoconstrição e aí você diminui a irrigação. E algumas pessoas têm o que a gente chama de fenômeno de Raynaud, que é uma vasoconstrição maior e aí pela manhã, no final do dia, tem mais vasoconstrição, dá uma isquemia no dedo e dá mais dor. E a terceira coisa que você precisa observar são os problemas venosos, principalmente a insuficiência venosa. Quem trabalhou ficou muito em pé, quem está um pouquinho acima do peso, quem tem varizes no membro inferior pode ter isso, tá? Então, o médico que eu te indico procurar inicialmente seria um médico vascular para avaliar isso, principalmente a irrigação dos pés. Doutor, o José Luiz está nos acompanhando lá em Uberaba, tem 71 anos. Doutor, meu problema é vascular. Fui no especialista vascular, na primeira consulta foi tudo tranquilo, falou que eu faria uma cirurgia tranquila. Fiz todos os exames no mesmo lugar, aí mudou, falando que seria uma cirurgia de risco, uma grande cirurgia no coração. Né? Eu estou preocupado, doutor. Gostaria de ouvir uma opinião a respeito. O Zé Luiz está lá em Uberaba. O Zé Luiz, sem ter seus exames, é difícil saber, né? Por exemplo, a minha área é a parte cardíaca, mas sem saber o que você fez, para ele te falar que você teve algum problema no coração, você deve ter feito um cateterismo, uma arteriografia ou uma tomografia. Vamos lá. A gente esquece que o nosso organismo ele é todo interligado. Então, quando você falou, por exemplo, eu tenho um problema de vascular nos pés, na minha cabeça, que sou médico cardiologista, eu já sei que se existe obstrução nas artérias dos pés, existe também obstrução nas outras artérias, como as artérias do coração, as artérias das carótidas, os rins. Então, por exemplo, antes de você fazer qualquer cirurgia, seja ela na perna, seja ela vascular no braço, ou seja ela na carótida, você precisa de fazer um risco cirúrgico, que é a avaliação da obstrução do coração. Então, quase todos os pacientes que vão fazer uma cirurgia no pé, porque a artéria está obstruída, precisam de fazer um cateterismo. E aí, se você tem obstrução no coração e no pé, o médico vascular ele fala, calma lá, resolva primeiro o coração, porque senão você pode ter, durante a cirurgia do pé, um infarto e morrer. Então, você precisa primeiro fazer o risco cirúrgico, primeiro você precisa estar bem, para depois. Então, não é que mudou o diagnóstico é o mesmo. Doença vascular aterosclerótica. Você só sabia que existia no pé, durante os exames descobriu que existia também no coração. O que trata primeiro? Quem pode te matar. Primeiro trata o coração. Tá legal? Aí depois faz a cirurgia do pé. Doutor, o Lindomar está nos acompanhando, tem 43 anos. Ele fala, tem o sinal de Frank na orelha esquerda. O que fazer para evitar problemas cardíacos? Primeiro, explica para nós o que sinal é esse, doutor. Lindomar, interessante a sua pergunta, né? Ainda bem que eu sou cardiologista para responder. Magnete, esse Frank, ele observou aí, há muitos anos, há décadas atrás, que as pessoas que têm uma dobrinha na orelha, quando você olha o lóbulo da orelha de algumas pessoas e você vê uma marquinha aqui, ó. Se você põe no Google aí, sinal de Frank, você vai ver essa dobrinha que existe na orelha, no lóbulo da orelha. Eu não tenho sinal de Frank. E o médico observou que as pessoas que tinham esse sinal tinham mais doença cardiovascular. Era um marcador de risco, tá? Então, o que eu vou te falar? Que é a mesma coisa que você tem que fazer quando você descobre que você tem uma pressão alta, quando você descobre que você tem um colesterol alto, ou quando você tem na sua família alguém que já teve um infarto ou um AVC antes de 60 anos de idade. Você tem um fator de risco a mais. O que você tem que fazer? Cuidar dos outros fatores. Vocês lembram que há 2 semanas atrás eu falei para vocês que a pressão de 12/8 não era normal mais? Era um pré-hipertenso? Seria mais ou menos isso, igual o sinal de Frank.
você tem um fator de risco a mais quando a minha pressão é acima de 12. Então, eu tenho que cuidar dos outros, né? Então, eu não preciso tomar remédio para baixar minha pressão que está de 12. Mas eu tenho que me alimentar bem, eu não posso estar acima do peso, tenho que fazer atividade física, reduzir o estresse, controlar o colesterol, não fumar em hipótese nenhuma. Então, é isso que você tem que fazer. Você tem que ter uma vida saudável, porque você já tem aí um marcadorzinho que você nasceu, mas não é que você vai ter. Se você tiver uma vida saudável, a grande chance é que você não tenha nada. Doutora Natalina, aqui de Uberlândia, tem 47 anos. Ela conta que a língua fica esbranquiçada, fica soltando uma espécie de uma pelinha, né? E isso gera um amargor na boca. O que pode ser isso? A primeira coisa, Natalina, que a gente observa na língua, a gente chama de saburro, né? É o quê? É acúmulo de coisas na boca mesmo. A gente não sabe, mas toda vez que a gente escova os dentes à noite, a gente deveria também escovar a língua. A gente não é ensinado isso na infância e a gente não sabe. Muita gente que tem mau hálito tem por causa da língua, porque é no fundo da língua. Então, você vai lá na farmácia, existem uns raspadores. Ele parece uma letrinha U, assim, ele é de plástico, e você vai raspar todos os dias à noite. Vai usar também um negócio que a gente chama de colutório, que é um germicida para melhorar, e você não vai ter mais essas papilites. A língua, a gente já fala que é língua em framboesa. A língua fica toda vermelhinha, dá sensação ruim. Então, você vai raspar a língua, usar esse colutório para melhorar. Não melhorando, ainda tem uma terceira opção aí, que pode ser, quando você diminui muito as defesas do seu organismo, a sua imunidade, você pode ter os sapinhos na língua, que a gente chama de monilíase oral. Monilíase oral. Isso aí você precisa de tratar com um antifúngico. Então, você primeiro faz esse cuidado que eu te falei durante uma semana. Não melhorando, você precisa de procurar um médico para ele prescrever aí o antifúngico para monilíase oral. Essa é só a primeira participação do doutor Rodrigo Penha. Ele continua conosco aqui no programa. Você pode continuar mandando suas perguntas pelo WhatsApp. Daqui a pouquinho ele retorna. Combinado, doutor? Combinado. Até daqui a pouquinho. Olha só, todo o céu do Brasil foi palco de uma chuva de meteoros essa madrugada. Em Minas, quem ficou acordado até mais tarde, será que conseguiu ver? Cadê a Maria Eduardo? Maria Eduardo, eu não vi, dormi cedo. E você? Bom, eu também durmo bastante cedo, Bagnete, mas infelizmente a chuva de meteoros aqui foi bastante fraca, né? Mas ainda dá tempo de ver este fenômeno, afinal, a madrugada desta quinta-feira agora também promete testemunhar os meteoros. Isso porque, segundo a previsão climática do geógrafo William Borges, o céu da região deve ficar limpo, o que ajuda na visualização dos meteoros. As orinídeas podem registrar até 20 meteoros por hora, segundo a NASA. O pico da chuva deve acontecer entre meia-noite e 2 horas da manhã. A professora de Física do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, Sâmia Abadia Dantas, conversou com a nossa equipe e afirmou que não será preciso nenhum equipamento especial para visualizar. Basta procurar um lugar escuro, longe das luzes da cidade e chegar um pouquinho antes para adaptar a vista. Então a gente já sabe, Bagnete, da meia-noite às 2 horas da manhã desta quinta-feira, a gente já começa a se posicionar aí para ver essa chuva de meteoros. Tá certo, Maria Eduardo. Obrigado pelas informações. Quem tiver acordado de Papoá, vai ver. Não é verdade? Bonito, hein? Bonito. Legal. Ou seja, eu tô no 3º, 4º sono, com certeza. Deixa eu te contar. Domingo agora tem 280 mil reais em prêmios e só no 4º prêmio 200 mil reais. Então corre e compre o Triângulo da Sorte, que é nosso. É daqui e você ainda ajuda todas as APAES da nossa região. Primeiro prêmio 10 mil reais, segundo prêmio 15 mil reais e no terceiro prêmio 25 mil reais. No 4º prêmio, aí sim, 200 mil reais para você. 200 mil reais, tá? E tem mais os giros da sorte, que são 20 prêmios de R$ 1.500 cada um. 280 mil reais em prêmios para você. Compre seu Triângulo da Sorte e pague pelo Pix. Estamos nas ruas de Uberlândia com uma pergunta. Se a senhora ganhar 200 mil reais, iria investir em quê?
Eu compraria minha casa. Meu amigo, o que você faria se você ganhasse R$200 mil? Pô, eu compraria uma casa que eu tô precisando e ajudaria minha mãe e meu pai. Então compre o Triângulo da Sorte, que no quarto prêmio tem R$200 mil. No primeiro prêmio, R$10 mil. No segundo, 15 mil. No terceiro, 25 mil. No quarto prêmio, R$200 mil. Mais 20 giros de R$1.500 cada. São R$280 mil em prêmios. Compre o Triângulo da Sorte e pague pelo Pix. Garanta seu Triângulo da Sorte. Eu vou garantir o intervalo rapidinho e volto já já com o Médico do Povo. Na Bioderm, a sua beleza ganha um toque de ciência. Aqui você encontra botox, preenchimento, bioestimuladores de colágeno, fios de PDO, skin booster e PEN. Tratamentos seguros, personalizados e feitos por biomédica especialista. Bioderm, clínica de estética avançada, unindo tecnologia e confiança para cuidar de você. No mês do Indie Banner aqui na Cria Formatos tem oferta especial para você. Falou que viu aqui no Hiper Oferta seu Indie Banner completo de R$275, você paga somente R$199. É isso mesmo, Fernando? É isso mesmo. Falou que viu no Hiper Ofertas, você paga somente R$199. Tá barato, hein? Tá barato demais. Cria Formatos, vem pra cá. Aqui na Lip Truck, a lavagem de veículos pesados é levado a sério. Lavagem simples e geral, por cima e por baixo, motor, baús, tanques, cabines e faz lubrificação, né, Starley? É isso aí, Emerson. Traz pra cá seu bruto que a gente dá aquele talento que ele merece. Lip Truck, seu parceiro da estrada. Vem pra cá. Aqui no Oswaldo Cruz, no bairro Estados Unidos, Gotti Centro Automotivo, com equipe especializada para cuidar do seu veículo. Alinhamento 3D, balanceamento, pneu, suspensão, freios, troca de óleo, injeção eletrônica, mecânica em geral e elétrica em geral. Não é isso, Luiz? É isso aí, é um novo conceito em Centro Automotivo em Uberaba e região. Gotti Centro Automotivo, vem pra cá. Prepare-se, porque a Operação Fecha Mês já começou. E é também o Esquenta Black November. Porcelanato Extra Acetinado de R$ 59,90. Porcelanato Extra Acetinado, R$ 75,90. Em Uberlândia, Uberaba e Araxá. RC. Outubro é o mês delas. Elas se apoiam, elas se cuidam, elas inspiram coragem, amor e cuidado. E a Rede Mater Dei se une a elas na prevenção. É a junção de serviços especializados e humanizados de oncologia, mastologia e ginecologia. Tudo para você ficar bem. Philips Aparelhos Auditivos. Inovação e confiança para a sua audição. Cuide da sua saúde auditiva com qualidade sonora premium e tecnologia exclusiva Philips. Conheça o portfólio completo de soluções auditivas. Aparelhos discretos, confortáveis e personalizados para o seu estilo de vida. Agende sua avaliação auditiva e reconecte-se com os sons que você mais ama. Philips Aparelhos Auditivos. A marca que você confia, cuidando da sua audição. Médico do Povo. Oferecimento Cardion. A primeira clínica privada do Brasil, certificada em qualidade pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Quem roda muito pelas rodovias da região, atenção, hein? Entraram em vigor hoje os novos valores de pedágio das rodovias administradas pela EPR Triângulo. César Campos fala pra gente desse aumento, César. Parece pouco, mas faz a diferença, viu, Bagnete? O reajuste foi autorizado pela Agência Reguladora de Transportes de Minas Gerais. Ele vale para todas as praças sob a concessão aí da EPR Triângulo. Os novos valores começaram a valer, como você bem falou, à meia-noite de hoje. A tarifa para veículos de passeio, por exemplo, sobe de R$ 13,30 para R$ 14. Motocicletas, motonestas, bicicletas motorizadas vão pagar a partir de agora R$ 7. Para os caminhões e ônibus, os valores variam aí conforme o número de eixos. Segundo a concessionária, o reajuste faz parte do contrato de concessão e acompanha aí o índice de inflação acumulado nos últimos 12 meses. A concessionária lembrou também aos motoristas que passam com frequência lá, os motoristas frequentes, que eles podem ter desconto de até 80% por meio do programa de usuário frequente da rodovia. O benefício é válido para veículos de passeio, né, que utilizam tags automáticas e passam pela mesma praça
várias vezes no mesmo mês. A EPR Triângulo administra mais de 620 quilômetros de rodovias, muitos aqui na nossa região, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Noroeste. Essas rodovias passam por 16 municípios e atendem cerca de 1,5 milhão de pessoas. Entre elas estão, Bagnete, a MGC 452, a MG 427, LMG 782, BR 452 e a BR 365. Quer mais, Bagnete? Informação também recente. A 262, a BR 262, que liga aí Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Centro-Oeste, a capital mineira, vai ter mais 2 postos de pedágio. Esses 2 postos serão novos, terão uma estrutura diferente. Ainda essa semana estou preparando uma reportagem sobre esse assunto, mas preparemos os bolsos, né? Eu volto com você. Que beleza, hein, César? Que beleza, hein? É a rodovia que eu e o César estamos cansados de falar aqui, que liga o Triângulo à capital. É uma porcaria perigosa, direto com interrupção. Vai ter mais 2 pedágios para os bestas aqui pagar. Simples assim. Um idoso foi socorrido em estado grave em Uberaba depois de um acidente de trânsito. Mais um. Juliano Carlos é que tem as informações. Juliano. Pois é, Bagnete, esse acidente aconteceu na manhã de hoje em Uberaba, no bairro Abadia, em um cruzamento bastante perigoso e foi flagrado pelas câmeras de segurança. Segundo a Polícia Militar, um idoso de 73 anos seguia na motoneta de cor vermelha pela Rua dos Andradas, no bairro Abadia, e ao fazer a travessia com a Rua Barão de Ituberaba, ele não respeitou a sinalização de pare, fez a travessia e a moto foi atingida por um carro que era conduzido por uma jovem. Com o impacto, o corpo desse idoso e a motoneta foram lançados contra um poste de iluminação pública. Ele teve traumatismo craniano, fratura exposta na perna esquerda, além de traumas de tórax e abdômen. Foi socorrido pelo SAMU e levado em estado gravíssimo para o Hospital de Clínicas da UFTM, onde permanece internado. Então vamos torcer para que ele possa se recuperar o mais rápido possível, mas a cena do acidente é muito forte, Bagnete. É, a gente viu aqui, Juliana. Agora a gente não sabe se o pessoal está desatento, se o pessoal não tem medo, se está com a cabeça no mundo da lua. Agora eu te pergunto, em tempos de tigrinho, a gente ainda tem rinha de galo aqui na nossa região? Mais uma rinha foi fechada por aqui? Pois é, Bagnete, os policiais militares da POP, Patrulha de Operações da 41ª Companhia, foram nessa casa, lá no Jardim Espírito Santo, fazer uma verificação de um possível comércio ilegal de armas de fogo. Então eles conversaram com o morador e sentiram aquele odor, inclusive escutaram alguns galos cantando. Os policiais entraram na casa e aí tiveram a surpresa. Mais de 30 galos estavam sendo mantidos em cativeiro e eles encontraram ainda aquela arena, conhecida como rebolo, né, para prática de rinha de galo, além de várias esporas, biqueiras e outros materiais que são utilizados nessa prática criminosa. A Polícia Ambiental foi no local, os policiais lavraram uma multa para esse homem, ele recebeu voz de prisão, foi levado até a delegacia, assinou o TCO e foi liberado, mas deve responder pelo menos por maus tratos animais. Como você bem disse, Bagnete, com a tecnologia aí, agora tem o tigrinho, mas ainda não acabaram as rinhas de galo aqui na região. Volto com você. Tá certo, Juliano Carlos. Obrigado pelas informações, né? Vamos falar de sua saúde com o nosso médico do povo? Doutor Rodrigo Penha já está a postos aqui para a gente tirar as suas dúvidas. Pinheiro Filho está acompanhando aqui. Doutor, o que acontece quando a pessoa está sofrendo com dor nas 2 pernas, né? Mais na região da canela até o joelho. Pinheiro Filho, manda a idade para cá que facilita na resposta. Mas vamos lá, doutor. Isso pode acontecer, são vários os fatores que podem acontecer. Até uma doença, uma síndrome que a gente chama de canelite, né, que algumas pessoas podem ter. Em geral, essas lesões podem acontecer por tendinites, né? A canela é um ponto onde a gente movimenta muito, principalmente dependendo do tipo da profissão que você faz, né? Tem que ver, acima dos 60 anos, os problemas vasculares, que a gente comentou sempre, questões metabólicas, que é o diabetes, a alteração do colesterol, e as questões ortopédicas, né? Pode ser muito. Por exemplo, dependendo do calçado que você está utilizando, dependendo da formação das suas pernas, né? Se elas são arqueadas ou não, e você pode ter ou não essas tendinites.
a melhor coisa que tem é procurar um ortopedista para ele examinar direitinho, ver se não tem nenhum problema mais sério. Lembrando que alguns problemas podem piorar com o passar do tempo. A gente tem um costume, os brasileiros têm um costume um pouco errado de falar, ainda não está doendo muito, eu vou esperar um pouco para procurar um médico. E fica protelando. Aí, no momento que você procura, o recurso já é bem menor. O que a gente poderia evitar, né? A gente não tem como trocar a perna. Então, o que poderia evitar que acontecesse aquela complicação, a gente perdeu um tempo que é precioso. Então, procure logo um ortopedista para a gente ver o que é isso aí. Doutora Vanessa tem 41 anos, ela fala assim, doutor, tem insuficiência mitral no coração, tem algum problema mais sério? Como fazer o controle? Pode me explicar porque o cardiologista não me falou o que é, não me deu mais detalhes? Então, Vanessa, assim como você, eu recebo muitos pacientes no consultório que estão, às vezes, doentes, às vezes só por uma dúvida, né? Nem sempre faltou explicar, mas faltou explicar da maneira que você entendesse. Quando a gente não consegue passar um recado, a culpa não é de quem está ouvindo, a culpa é de quem está passando o recado, porque você tem que confirmar se aquela pessoa entendeu. Então, às vezes, não adianta te falar, olha, isso aqui é só um problema fisiológico, não tem repercussão. Você não entendeu nada que eu te falei. Então, eu preciso te explicar direito, se você entendeu. A válvula mitral é uma das duas válvulas que separa a parte de cima e a parte de baixo do coração, o átrio do ventrículo. É muito comum em mulheres jovens como você, 41 anos, ter essa insuficiência mitral. Isso aí, você nasceu com ela. Ela é discreta. Então, olha lá, está escrito assim, ó, insuficiência mitral mínima. E, normalmente, o médico tem o cuidado de escrever assim, ó, sem repercussão hemodinâmica. Então, isso aí, você nasceu com esse probleminha. Quando a válvulazinha fecha do coração, escapa um pouquinho de sangue. Nada que se preocupar, nada a fazer, isso não vai impedir você de fazer atividade nenhuma. Se essa insuficiência valvar ficar moderada ou importante, aí sim o médico pode te ajudar com alguns medicamentos de acompanhamento. Em geral, após os 40 anos de idade, uma vez por ano, faça avaliação cardiológica e o médico seleciona os exames necessários para fazer. Nem sempre precisa fazer todos os exames. Às vezes faz um eco a cada 2 anos, faz só o exame clínico e uma avaliação laboratorial. Então, o que você precisa fazer? Primeira coisa, ficar tranquila, está tudo bem. E depois acompanhar com o cardiologista pelo menos uma vez no ano. Doutora, a Tereza tem 77 anos, está acompanhando o programa lá em Tuiutaba, Alô Pontal do Triângulo. Ela conta o seguinte, doutor, minha pressão está descontrolada e ultimamente tenho sentido muita tontura, principalmente à tarde. E isso começou a acontecer depois de um susto que eu tive. Devo procurar um médico? Você já tem que estar acompanhando, vou começar pela pergunta. Você já tem que acompanhar com o médico, né? 77 anos, fazer a consulta, em geral, a cada 6 meses. Agora, se a pressão você mediu e você está sentindo bem, não está com dor, não está com a tontura na hora, não está sentindo bem, e a pressão está acima de 14, é hipertensa. É a doença mais comum e que mais leva a problemas no Brasil e no mundo. Então, você precisa tratar, precisa tomar um remédio. Não pode ficar olhando para a pressão alta. Vou te dar uma informação que é muito triste, Bagnete. Cada 10 pessoas no Brasil que têm AVC, que é o derrame, 8 são porque estão igual a dona Tereza, não controlou a pressão. Que tem o remédio gratuito da farmácia, precisa de acompanhar o médico, lembrar que você começou a tomar um remédio para pressão, precisa de voltar para ver se controlou. Às vezes precisa tomar 2, às vezes precisa tomar 3. Eu tenho paciente que toma 8 remédios para pressão. Então depende, precisa de controlar a pressão. E com o passar da idade, a tendência da pressão é sempre aumentando. Você precisa de aumentando os remédios. Lembrar que, dona Tereza, tem que comer bem, tirar o sal. Eu estou comendo a comida igual a todo mundo. Então, não está comendo certo. Tem que tirar o sal, perder peso, fazer uma caminhada e seguir as recomendações aqui nas quartas-feiras do Médico do Povo e do seu médico lá no postinho de saúde. A gente agradece, doutor Rodrigo Penha, pela participação. Toda quarta-feira falando aqui da sua saúde no quadro Médico do Povo. Até semana que vem, doutor? Combinado. Eu, doutor Rodrigo Penha, vamos fazer um intervalo rapidinho. Minas Urgente volta já. Minas Urgente. Oferecimento Azulim Perfumes de Casa. Limpeza eficiente com perfumes duradouros, surpreendentes. Qualidade Start. RC, distribuidora de pisos e porcelanatos. Construindo sonhos. Estamos nas ruas de Uberlândia com uma pergunta. Se a senhora ganhasse R$200 mil, iria investir em quê?
Eu compraria minha casa. Meu amigo, o que você faria se você ganhasse 200 mil reais? Pô, eu compraria uma casa que eu tô precisando e ajudaria minha mãe e meu pai. Então coube o Triângulo da Sorte, que no quarto prêmio tem 200 mil reais. No primeiro prêmio, 10 mil reais. No segundo, 15 mil. No terceiro, 25 mil. No quarto prêmio, 200 mil reais. Mais 20 giros de 1.500 reais cada. São 280 mil reais em prêmios. Compre o Triângulo da Sorte e pague pelo Pix. Já começou o esquenta de Black Friday da Móveis Araxá. Aqui as ofertas chegam na frente. Sofá retrátil e reclinável 2,5 metros, só 12 de R$219. Roupeiro casal 3 portas por apenas 12 de R$129. Mesa 4 lugares, só 12 de R$119. Aproveite o esquenta de Black Friday e faça um ótimo negócio. Móveis Araxá, Avenida Polônio Salles, próximo ao Shopping Uberaba. Venha para a Nova Nutri, a solução perfeita para o campo e para a cidade. Rações, sal mineral, feno, ferragem, selaria e muito mais. Tem oferta. Ração especial Dog 20 quilos, R$119,90. Ração Magnus todo dia, 20 quilos, R$114,90. E tem muito mais, né, Humberto? É isso mesmo. Ainda temos uma completa farmácia veterinária. Nova Nutri, vem pra cá. A necessidade de sua obra é caçamba. Fale com a Transforte. Precisa de maquinários de primeira linha, caminhões Munk, guindastes, rolon, roll-off, o famoso Julieta? Fale com a Transforte. Há mais de 30 anos atendendo Uberaba e toda a região com frota própria, equipe especializada e um serviço de alta qualidade. Transforte Locações. Vem pra cá. Aqui na troca de óleo do Grupo Casa dos Filtros, neste mês do Outubro Rosa, você, mulher, traga o seu veículo para fazer a troca de óleo, estoure o balão e concorra a prêmios, hein, Subiana? É isso mesmo. Cuidar do seu veículo é a nossa especialidade. A troca de óleo do Grupo Casa dos Filtros. Vem pra cá. Atenção, não é oferta, é ataque de preço baixo Kenel Mega Mix. A100 músculo 24,98, costelinha e pernil 19,98, coxa e sobrecoxa 8,98, arroz pato sul 15,89. Mais produtos, mais ofertas, mais economia, só no Kenel Mega Mix. Prato de Minas Gourmet. Toda quinta, a partir do 12h40, no Minas Urgente. Oferecimento Coca-Cola. A magia acontece. Minas de volta, a gente está quase no finalzinho, mas deixa eu mostrar para vocês a visita que eu recebi hoje aqui na TV. Falei para ele, ó, vou colocar no ar, agradecer o carinho do Olair, lá do bairro Moarama, ele que sempre participa com a gente aqui no nosso Band Zap. Deu uma passadinha rápida aqui na Band Triângulo para me dar um abraço. Obrigado pelo carinho dele, da esposa e de todos os amigos aqui do Minas Urgente, tá bom? E assim, com essa visita ilustre, a gente vai encerrando o programa de hoje. Está chegando Vanessa Pires e o Band Mulher, você não vai perder. Amanhã, quinta-feira, 12h40, depois do Donos da Bola, a gente se encontra. Amanhã tem Prato de Minas, hein? Você não pode perder. A todos uma ótima tarde, forte abraço, tchau! Aqui tem arte, artista, artesanato, barista. Tem 2 pra lá e 2 pra cá. E prosa boa é o que não vai faltar. Nossa energia é de água de cana de sol. É boa, é limpa, é luz que acende pro futuro um farol. Que liga a estrada com estrada, rodovia com ferrovia. Que sai dos trilhos do solo mineiro e que leva esse ar pro mundo inteiro. Um tempero só nosso com sabor de tradição, que mistura com tech com agro, seguindo o rumo da evolução. Minas é pra ver de perto, porque o destino é certo. E pra mineiro é logo ali, sempre um lugar pra descobrir. Se é Pontal, se é Triângulo, Noroeste ou Alto Paranaíba, a Band é nossa, faz parte da nossa vida. É Band Uai! Band